Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Firmes e fortes? Espero que perseverantes. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos crimes contra a vida, mais especificamente aos crimes contra a pessoa. Então, nós estudamos já sobre o homicídio, sobre o infanticídio, sobre o crime de induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio. E no nosso encontro de hoje, nós vamos estudar sobre os crimes de aborto. Então, vejam vocês que ainda nós estamos dentro daquele rol de crimes cuja competência para processo e julgamento é do tribunal do júri. Então, assim como o homicídio, assim como o infanticídio, assim como o induzimento, o auxílio ou a instigação ao suicídio, os crimes de aborto, quando também dolosos contra a vida, serão processados e julgados pelo tribunal do júri. Agora veja, pessoal, do artigo 121 até o infanticídio, que é o 123, nós lidamos, nós cuidamos com tipos penais que estavam tutelando e que tutelam a vida extrauterina, ou seja, a vida para fora do útero. Inclusive, nós vimos, na oportunidade em que estudamos o crime de infanticídio, que, iniciado o trabalho de parto, para fins penais, ainda que o feto se encontre no ventre materno, nós já teremos ali a tutela através do crime de infanticídio e não do crime de aborto. Então, hoje nós vamos estudar os crimes que tutelam a vida intrauterina, ou seja, dentro do ventre materno. E aí, o que vai acontecer? Para que nosso estudo fique mais didático, nós vamos estudar, ao mesmo tempo, os 3 tipos penais incriminadores que tutelam o aborto, a vida intrauterina, que é o 124, o 125 e o 126. No artigo 124, nós temos o crime de autoaborto ou permitir que terceiro lhe pratique aborto. No 125, nós temos o crime de aborto sem o consentimento da gestante. E no artigo 126, nós temos o crime de aborto praticado por terceiro com o consentimento da gestante. Então, vejam vocês que nós temos as variáveis dos tipos penais incriminadores. E o nosso estudo, o início do nosso estudo, na aula de hoje, vai se dar justamente com o artigo 124, que é denominado de aborto praticado pela gestante, que a doutrina atribui o nome de autoaborto, que é provocar aborto em si mesma, ou nós temos aqui consentir que o terceiro lhe provoque. Ou seja, nós temos aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento, ou seja, ou aborto provocado mediante o consentimento da gestante. Ou seja, gente, o artigo 124, ele é o tipo penal que tutela tanto o aborto quando praticado pela própria gestante, como também quando a gestante permite que alguém pratique nela. Por outras palavras, a gestante, ela vai responder pelo artigo 124, tanto quando ela pratica nela mesma, quanto quando ela permite que alguém pratique nela. Ou seja, se ela vai até uma clínica abortiva para praticar o aborto, veja você, ela vai responder pelo artigo 124 na modalidade de consentir que alguém pratique nela. Então, veja que esse tipo penal incriminador,
num primeiro momento, ele é classificado como sendo um crime próprio, na medida em que ele exige uma qualidade especial do sujeito ativo, ou seja, quem pode praticar o autoaborto? Ora, somente a gestante, concordam? Quem pode consentir que alguém pratique o aborto? Somente a gestante. Então, veja que não é qualquer pessoa que pode figurar na condição de sujeito ativo do 124, mas somente aquela que é gestante, somente a mulher gestante. E veja, além dessa classificação, nós temos uma outra. Ora, além de ser um crime próprio, o artigo 124 também é um crime de mão própria. Na classificação do crime, portanto, o crime do artigo 124, ele é caracterizado como sendo um crime de mão própria. Ou seja, nos crimes de mão própria, além de ser exigida uma qualidade especial do agente, ou seja, não é qualquer pessoa que pode ser sujeito ativo desse crime, além desse fator, veja que somente essa pessoa é quem poderá praticar o verbo do tipo. Por outras palavras, nós estudamos no crime de infanticídio que o crime de infanticídio, desculpa, pessoal, que o crime de infanticídio, ele é um crime próprio, na medida em que só pode matar o próprio filho durante o parto ou logo após a mulher que está ali, né, no trabalho de parto, a mulher que teve efetivamente o próprio filho. Então, portanto, não é qualquer pessoa que pode praticar o crime de infanticídio. Mas, naquela oportunidade em que nós estudamos, nós vimos que, embora se cuide de um crime próprio, é admissível coautoria no crime de infanticídio, ou seja, aquele que com a mulher praticar o crime, mediante o preenchimento das elementares por parte da mulher, ele também vai ser responsabilizado pelo crime de infanticídio. Ou seja, embora o crime seja próprio, essa classificação ela não impede que possa haver coautoria. Ou seja, não é porque é exigida uma qualidade especial do agente que esse fator vai impedir que existam coautores vinculados a esse contexto. Agora, veja, quando o crime, além de ser um crime próprio, ou seja, além de ser um crime que exige uma qualidade especial do agente, ele também é um crime de mão própria, veja, mão própria. O que acontece? Nesse caso, nós não vamos poder ter coautoria. Ou seja, nos crimes de mão própria, somente aquela pessoa que detém aquela qualidade especial é quem vai poder praticar de forma exclusiva, o verbo nuclear. Então, veja que aqui, na primeira parte do tipo penal, nós temos provocar aborto em si mesmo. Ora, provocar aborto em si mesmo é autoaborto. Veja, quem pode praticar o autoaborto? Somente a gestante, porque se alguém pratica com ela o ato de abortamento, essa narrativa ela vai deixar de ser autoaborto. Porque a essência do autoaborto é a gestante praticando o aborto nela mesma. Se você tem um terceiro que com ela pratica, não é mais autoaborto. Ora, e veja, na segunda parte do tipo, então a outra variável do tipo penal que é consentir que terceiro lhe provoque. Ora, consentir. Quem é que pode consentir que alguém pratique o aborto em si mesmo? Ora, o consentimento é da gestante. Veja que os verbos, né,
praticar aborto em si mesma e o consentir que alguém pratique são verbos que não admitem fracionamento. Embora você tenha, por exemplo, uma gestante com esposo ou namorado ou familiares que queiram o abortamento, veja que a palavra final é da gestante, porque o consentimento é só dela. Então, veja que, além de ser um crime próprio, também se cuida aqui de um crime de mão própria, porque o consentimento não é algo que se fraciona. O autoaborto não é algo que se fraciona, porque se você fraciona o autoaborto, isso vai deixar de ser autoaborto, vai ser um outro tipo penal. Então, veja que os crimes de mão própria são crimes que não admitem coautoria. Não tem como. Ok? Então, veja que muitas vezes em prova eles colocam esse crime de aborto como sendo um crime bipróprio. Por que bipróprio? Porque ele é um crime de mão própria e também um crime próprio, na medida em que exige uma qualidade especial do agente. O que acontece nesse caso, portanto? Vou apagar aqui para ficar melhor para nós. O que acontece nesse caso, portanto? No autoaborto, tudo bem. A gestante pratica o aborto nela mesma. Agora, veja, quando ela consente que alguém pratique nela, esse terceiro, ele vai ser responsabilizado, concordam? Só que, veja, nessa situação específica, se ela consentiu que alguém praticasse nela, esse alguém, ele é responsabilizado. Só que, por se tratar de um crime de mão própria, ele não vai responder pelo 124. Ele vai migrar, o terceiro, ele vai migrar para um tipo penal só dele, que é o do 126. Então, veja que o 126 é provocar aborto com o consentimento da gestante. Então, veja que aqui nós temos a modalidade do aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. Ou seja, quando ela consente, significa dizer que essa gestante ela vai responder pelo 124, enquanto que o terceiro ele vai responder pelo 126. Então, veja que nesse crime de mão própria, nós vamos ter algo que se denomina de exceção à teoria monista. Por que exceção à teoria monista? Ora, porque no 124, na segunda parte, que é consentir que terceiro lhe o provoque, você tem um contexto fático, que é o aborto provocado por terceiro. Ou seja, você tem um mesmo contexto criminoso, e desse contexto criminoso você vai ter duas capitulações diferentes. Ou seja, a gestante ela vai responder pelo 124 e o terceiro ele vai responder pelo 126. Ou seja, embora nós tenhamos o mesmo contexto criminoso, veja que nós vamos ter duas tipificações distintas, uma para o terceiro e uma para a gestante, ok? Então, veja que isso é uma exceção à teoria monista, ok? Agora, veja, o que acontece? Portanto, não é errado, equivocado, se você fixar que o artigo 124, ele é o crime da gestante, é o crime só dela, seja quando ela pratica o aborto nela mesma, seja quando ela permite que alguém pratique nela.
Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial, um convite muito carinhoso para você que quer continuar assistindo às aulas da nossa querida professora Laila. A professora Laila é uma grande especialista em direito penal, processo penal, e ela tem uma isolada de um crime específico aqui na Lá Concursos, né? Então, crimes contra a pessoa, crimes contra a vida, previsto lá no Código Processo Penal, no Código Penal, na parte especial. Ela bate crime a crime, né? Homicídio, todos os crimes, crime a crime, detalhe a detalhe. O curso dela, com a qualidade que você conhece, 30 dias de acesso, essa isolada dos crimes contra a pessoa, né? Investimento apenas R$20. R$20 aí é mais barato que um McDonald's, né? Então, R$20 você está investindo aí no seu conhecimento, está investindo aí no seu concurso, se Deus quiser. Inclusive, isso aqui ajuda até para prova de faculdade ou AB, pode ter certeza. Crimes contra a pessoa, professora Laila, aqui na Lá Concurso. Bacana, pessoal? Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.